Efésios capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui, até o versículo 9. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos iniciar a nossa meditação fazendo uma citação de um teólogo, fazendo uma citação de um homem público, de um político que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. O nome dessa pessoa, Abraham Kuyper. E ele diz o seguinte, prestem atenção às suas palavras: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama, meu. Vou repetir: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama, meu. Essas palavras, meus irmãos, meus amigos, elas nos ensinam uma verdade central, que jamais, enquanto cristãos, nós devemos nos esquecer. E que verdade é? A verdade é simples, a verdade é direta, ou seja, que Cristo, o nosso Senhor, que Cristo, o nosso Salvador, é o comandante de tudo, de absolutamente tudo que ocorre e ocorre em nossas vidas. Essa é a verdade que jamais a gente pode esquecer, essa é a verdade que jamais nós devemos desconsiderar. Cristo, Ele é Senhor absoluto sobre tudo e tudo que se dá na nossa existência. Logo, uma vez que nós compreendemos essa verdade, logo, uma vez que nós compreendemos esse princípio, nós chegamos à conclusão que, enquanto cristãos, enquanto servos e servas de Deus, nós não podemos fazer qualquer tipo de distinção, nós não podemos fazer qualquer tipo de separação em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida secular. Por quê? Porque o comando de Cristo, Ele é pleno, Ele é absoluto em relação às nossas vidas. É Ele que rege a nossa vida profissional, é Ele que rege os nossos empreendimentos, é Ele que rege as atividades profissionais que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, aqui nesta terra. Daí a razão de nós fazermos a citação que nós fizemos na parte inicial da nossa mensagem. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é essa mesma visão que o apóstolo Paulo, ele mostra, ele revela nesse trecho que nós acabamos de ler. Apenas um verso, Efésios capítulo 6, versículo 9. Conforme nós estamos vendo desde os sermões anteriores, o apóstolo Paulo, aqui nessa parte dos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, ele está falando das demonstrações práticas de uma vida cheia do Espírito, de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Desde o versículo 22 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 9, essa é a proposta do apóstolo Paulo: ensinar a mim, ensinar a você, ensinar a cada um de nós como é que vive uma pessoa que é cheia, como é que vive uma pessoa que desfruta da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo. E como é que o apóstolo Paulo faz isso? Ele faz isso mostrando algumas atribuições, mostrando algumas responsabilidades que nós temos, quer seja dentro do ambiente familiar, quer seja fora do ambiente familiar, para que, uma vez que nós cumpramos os nossos papéis nesses ambientes, a gente possa demonstrar, a gente possa confirmar que de fato somos pessoas cheias do Espírito Santo, sem fazer qualquer tipo de separação,
sem fazer qualquer tipo de distinção entre a nossa vida espiritual e também a nossa vida secular. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala dos papéis dentro do lar, quando se dirige às esposas, mostrando a necessidade que as mesmas têm de serem auxiliadoras. Quando se dirige aos esposos, mostrando a necessidade que os mesmos têm de amarem e amarem sacrificialmente as suas esposas, de mostrar aos filhos, os filhos crentes, a necessidade que eles têm de se submeterem aos seus pais, de mostrar aos pais crentes a necessidade que eles têm de instruírem os seus filhos no caminho e na demonstração do Senhor. Então, nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo olha para dentro do lar. Nesse primeiro instante, o apóstolo Paulo, ele olha para a nossa convivência familiar, relatando, ensinando justamente isso, que o cumprimento dos nossos papéis, enquanto esposa, esposo, filhos, pais, eles devem permear esse propósito de demonstrarmos, através dos nossos papéis, que vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não se resume. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não se restringe à nossa convivência familiar. Não, muito pelo contrário. Mas ele estende a nossa vida aos compromissos que nós temos fora de casa, às responsabilidades que nós temos fora do ambiente familiar, quer seja como empregado, quer seja como patrão, para que cumpramos os nossos respectivos papéis e assim e somente assim demonstremos uma vida cheia do Espírito Santo. Então, não há, meus irmãos, não há, meus amigos, qualquer abertura, quando nós estudamos a palavra de Deus, de nós fazermos essa separação, que infelizmente muitas pessoas gostam de fazer, da sua vida espiritual e da sua vida secular, como se fossem duas coisas distintas, como se fossem duas coisas diferentes. Não, elas estão juntas, elas devem ser vivenciadas, para que através desses aspectos da nossa vida, nós possamos demonstrar uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vamos deter a nossa atenção na última demonstração prática de uma vida cheia de Deus, na última demonstração prática de uma vida cheia do Espírito Santo, conforme a sequência que Paulo coloca aqui na sua carta aos Efésios. Hoje, conforme nós lemos, nós vamos considerar o papel dos senhores no trato dos seus empregados, no trato daquelas pessoas que são servas. Nos tempos do apóstolo Paulo, essa relação era muito comum. Por quê? Porque a escravidão era uma realidade normatizada. Apesar dos senhores de escravos comporem uma parcela pequena da sociedade, eles existiam, mas não só existiam dentro da sociedade, existiam também dentro da igreja de Cristo. E é justamente por causa disso que Paulo, aqui na sua carta aos Efésios, instrui a esses respectivos senhores que eram crentes a cumprirem os seus papéis, a cumprirem as suas funções, para que através do cumprimento desses papéis, para que através do cumprimento dessas funções, eles, enquanto senhores, demonstrassem uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, antes de nós adentrarmos ao texto propriamente dito, eu queria fazer algumas observações iniciais que lançam luz, que nos auxiliam na compreensão, no entendimento dessa passagem, para que nós possamos vê-la não só como algo que foi ensinado no passado, mas que nós possamos tê-la como algo que é pertinente para as nossas vidas em nossos dias, nos dias atuais. Então, a primeira observação que nós fazemos aqui nessa palavra introdutória é a seguinte: somente o Evangelho, meus irmãos, somente o Evangelho, meus amigos, consegue reunir em um só ambiente duas classes tão diferentes, duas classes tão distintas. Nós vimos no último sermão que nós fizemos aqui em Efésios o compromisso relacionado aos servos. Está aí, do versículo 5 até o versículo 8. Agora, no versículo 9, Paulo se dirige aos senhores, porque dentro da igreja de Cristo havia essas duas classes.
tanto os escravos que eram crentes, como também os senhores que eram crentes, que se reuniam na casa do Senhor para adorar a Deus, que se reuniam na casa do Senhor para desfrutarem da comunhão cristã, que se reuniam na casa do Senhor para servirem o Evangelho. Eram classes diferentes, eram classes distintas, mas que eram unidas no Evangelho, elas eram unidas na pessoa de Cristo. E somente o Evangelho pode produzir isso, somente o Evangelho pode produzir essa realidade. Classes separadas por causa das condições financeiras, porém juntas, porém unidas na pessoa de Jesus Cristo. É a primeira observação. A segunda observação que nós temos dentro desse momento inicial é que Paulo, aqui nesse trecho, versículo 9, ele não reivindica em relação aos senhores a abolição, o término da escravatura, mas que os senhores tivessem uma relação que fosse bíblica, que fosse respaldada pela palavra de Deus, que fosse respaldada pelas escrituras sagradas. O apóstolo, aqui nesse trecho, se dirige à classe dominante. Os senhores de escravos eram as pessoas ricas nos tempos do apóstolo Paulo. E aqui ele não pretende mudar essa condição, não, mas ele regula essa relação através do ensino do Evangelho, através da orientação das Escrituras Sagradas. Nos tempos do apóstolo Paulo, era comum os senhores serem cruéis em relação aos seus escravos. Então Paulo, ele descarta qualquer tipo de atitude nesse sentido e os exorta aos senhores para que eles pudessem tratar com dignidade os escravos que eles tinham à sua disposição. Então veja que o Evangelho, ele não quer perverter a ordem social, o Evangelho, ele não quer criar uma anarquia entre as classes sociais, não, mas o Evangelho, ele regula as relações sociais dentro do padrão bíblico, dentro do padrão da palavra do Senhor. A segunda observação, mas não só essa, a terceira e última observação, que uma vida cheia do Espírito Santo, ela afeta sim os nossos empreendimentos. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela afeta sim aos nossos empreendimentos. Uma vez que nós buscamos o enchimento do Espírito, e é uma obrigação nossa buscarmos essa condição, tanto é que Paulo fala disso lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele nos instrui, ele nos exorta, ele nos orienta a que nós possamos nos encher cada vez mais do Espírito Santo. Contudo, o enchimento do Espírito, ele não é uma coisa que é um fim em si mesmo, não, ele é visto, ele é manifesto, não só dentro do convívio da igreja, não só dentro do convívio com os irmãos, não, mas uma vida cheia do Espírito é demonstrada fora da igreja. Na medida em que eu ajo como um empresário, na medida em que eu sou um chefe, um gerente, um administrador, uma pessoa que usa a prestação de serviço de outra para a minha vida aqui neste mundo. Então veja que não existe separação, veja que não existe dissociação entre a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Elas andam juntas, onde uma será naturalmente a manifestação da outra. Então, feitas essas observações iniciais, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema: demonstrações de uma vida cheia do Espírito, a responsabilidade dos senhores. Demonstrações de uma vida cheia do Espírito, a responsabilidade dos senhores. Talvez você se pergunte, talvez você se questione, mas hoje não há senhores como existia no tempo do apóstolo Paulo. Hoje não existe escravatura, hoje não existe escravidão. Então, como é que nós devemos entender esses senhores para os quais o apóstolo Paulo aqui se dirige? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Os senhores, pegando para a nossa realidade, eles envolvem toda e qualquer pessoa que exerce autoridade, quer seja sobre funcionários, quer seja sobre prestadores de serviços, quer seja sobre liderados, gerentes, chefes, administradores. Então vamos ter uma visão mais ampla, vamos ter uma visão mais abrangente do que sejam esses senhores dentro da nossa realidade,
para que assim a gente possa tornar essa passagem relevante, para que assim a gente possa tornar essa passagem propícia e aplicada em relação às nossas vidas. Então, repetindo, que nós vejamos os senhores aqui, não necessariamente para nós como senhores de escravos, mas sim pessoas que exercem autoridade sobre funcionários, sobre prestadores de serviços, sobre liderados, quer seja como gerente, quer seja como chefe, quer seja como administradores. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então essas responsabilidades? Quais são então esses deveres? Quais são então essas obrigações que recaem sobre nós dentro dessa condição que nós acabamos de dizer? É o que nós iremos ver nessa primeira parte da nossa mensagem, nessa primeira parte da nossa meditação: os deveres dos senhores. Os deveres dos senhores. Atentem, meus irmãos, atentem, meus amigos, para a parte inicial do versículo 9. Efésios capítulo 6, a parte inicial do versículo 9. Veja o que Paulo fala em termos de compromisso. Veja o que Paulo fala em termos de obrigação. Veja o que Paulo fala em termos de dever que recai sobre nós, que temos autoridade sobre funcionários, que temos autoridade ao contratar uma prestação de serviço, que temos a responsabilidade em relação a pessoas que nos são lideradas, quer como gerentes, chefes e administradores. Olhem só o que ele nos diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 9, a parte inicial do versículo 9. Ele diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Conforme nós acabamos de falar, aqui nesse trecho do versículo 9, Paulo ele fala diretamente aos senhores de escravos, dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. É interessante a gente observar aqui a coragem, é interessante nós observarmos aqui a ousadia que Paulo ele tem. Afinal de contas, os senhores, eles eram a classe dominante no tempo do apóstolo Paulo, pessoas que detinham recursos materiais, recursos financeiros. Contudo, mesmo dentro dessa situação, mesmo dentro dessa condição, o apóstolo Paulo ele não se constrange, o apóstolo Paulo ele não se intimida, mas orientado por Deus, inspirado por Deus, ele dá orientações a esses homens para que eles pudessem agir dentro dessas atribuições como servos e servas do Senhor. E aqui, nesse trecho do versículo 9, e aqui na parte inicial do versículo 9, ele faz pelo menos duas exortações aos senhores, duas exortações aos patrões. A primeira delas, que os senhores tratassem os seus servos com honestidade. Esta era a primeira responsabilidade, este era o primeiro dever, esta era a primeira obrigação. Repito, que os senhores tratassem com honestidade os seus servos. É por isso que ele fala, aí na metade do versículo 9: de igual modo procedei para com eles. Então, Paulo aqui está orientando os senhores, Paulo aqui está orientando os patrões a agirem da mesma forma, a agirem da mesma maneira como os servos deveriam agir para com eles. Para com eles quem? Para com eles os patrões. E se você puxar pela memória, você vai se lembrar que existia algumas recomendações que Paulo dava aos servos, e nós vimos na nossa última meditação, na nossa última consideração, ou seja, que os servos eles tratassem os seus senhores com respeito. Está aí no versículo número 5, com temor e tremor. Que os servos tratassem os seus senhores com sinceridade. Está aí no versículo 5, parte B, na sinceridade do vosso coração. Então, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, os patrões também deveriam agir em relação aos seus empregados. Os líderes devem agir em relação aos seus liderados. Aqueles que têm pessoas sob sua autoridade devem agir em relação às mesmas, ou seja, um relacionamento honesto, um relacionamento transparente, um relacionamento
verdadeiro. Afinal de contas, meus irmãos, meus amigos, a honestidade, a transparência, a sinceridade é uma das bases para que você possa ter um relacionamento sadio. Não existe um bom relacionamento, não existe um relacionamento saudável sem que nesse relacionamento você possa ver de ambos os lados essa honestidade, essa transparência, essa sinceridade. Então, dentro da relação patrão-empregado, pessoa que detém a prerrogativa de desfrutar de uma prestação de serviço de outra, é a mesma coisa, é a mesma realidade. Ou seja, que ela venha a ser conduzida, que ela venha a ser pautada, que ela venha a ser moldada justamente pela honestidade. É assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que como cristãos nós agimos, quer seja na nossa empresa, na liderança dos nossos empregados, quer seja quando nós usufruímos da prestação de serviço de um terceiro, quer seja quando nós estamos exercendo uma função de liderança, seja ela no âmbito público, seja ela no âmbito privado. Então, uma vez que você lidera, uma vez que você está na condição de autoridade, se requer de você, de acordo com o ensino do Evangelho, de acordo com o ensino da palavra, que você seja honesto, que você seja sincero, que você seja transparente, que você seja verdadeiro. Esta é a primeira orientação que Paulo faz aqui nesse texto. Contudo, meus irmãos, meus amigos, não só há apenas essa obrigação, não só há apenas essa responsabilidade, não só há apenas esse compromisso dos patrões em relação aos seus empregados, ou seja, deles agirem com honestidade. Existe uma segunda responsabilidade, existe um segundo compromisso, existe uma segunda atribuição, ou seja, que os senhores, eles tratem com bondade os seus servos, que os senhores, eles tratem com bondade os seus servos. Olha aí, o que tem no versículo 9, a partezinha final dessa primeira parte do versículo. Paulo, ele fala: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. E veja como ele complementa a sua orientação. Veja como ele complementa a sua orientação. Deixando as ameaças. Deixando as ameaças. Aqui nesse trecho, Paulo, ele está proibindo qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de relacionamento cruel dos senhores em relação aos seus escravos. Nos tempos do apóstolo Paulo, meus irmãos, nos tempos do apóstolo Paulo, meus amigos, os senhores, eles tinham autoridade plena, autoridade absoluta em relação aos seus servos. Dentro do contexto no qual foi escrito o Novo Testamento, dentro dessa realidade na qual o apóstolo Paulo vivenciava, os senhores, eles podiam humilhar os seus escravos, os senhores, eles podiam agredir os seus escravos, os senhores, eles podiam até tirar a vida dos seus escravos, e não tinha nenhum tipo de penalidade, e não tinha nenhum tipo de proibição. Na verdade, a crueldade, infelizmente, era uma característica que regia esse relacionamento: senhores servos, senhores escravos. Só para nós termos uma ligeira ideia de como ocorriam essas coisas, no tempo do apóstolo Paulo, quando um escravo ele se insurgia contra o seu senhor e fugia, por exemplo, do seu domínio, quando ele era capturado, na sua testa era ferroada a palavra F, a letra F, melhor dizendo, que significava fugitivo. Era uma marca definitiva, era uma marca permanente, para que ele pudesse ali ser admoestado, corrigido e servir de exemplo, para que outros não seguissem o seu caminho. Quando isso acontecia, era até menos mal, porque conforme nós acabamos de falar, o senhor de escravos, dentro do tempo bíblico, dentro do tempo do apóstolo Paulo, eles tinham inclusive direito a tirar a vida dos seus escravos. Conta-se que o imperador César Augusto, ele chegou em um dado momento da sua vida a crucificar vivo um escravo seu, porque o seu escravo, ele havia acidentalmente matado uma das suas codornas. Então, aí você começa a imaginar como era o contexto. Aí você começa a imaginar como era a realidade. Então, diante disso, Paulo ele fala para os senhores:
Não ameacem os seus servos. Não usem da prerrogativa de autoridade. Não usem da prerrogativa de senhores para agir dessa forma, quer seja humilhando, quer seja agredindo, quer seja até mesmo matando os seus servos. Não é assim que o Evangelho ensina. Não é assim que a palavra de Deus ela nos instrui. E aqui, quando você considera esse fato, quando você considera essa realidade, você aprende aqui uma verdade. Que verdade? O tratamento bondoso que nos é exigido pelo Evangelho é o remédio, meus irmãos, meus amigos, contra o abuso de autoridade. O tratamento bondoso que o Evangelho ele requer daquelas pessoas que exercem autoridade sobre outras é o remédio sobre o abuso ou contra o abuso de autoridade. Infelizmente, é isso que nós observamos. Infelizmente, é isso que nós vemos. É comum, quando nós exercemos um cargo de proeminência, é comum, quando nós exercemos uma função de autoridade, nos orgulhar, nos ensoberbecer disso e passar a humilhar e destratar aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Isso, comumente, é o que nós chamamos de assédio moral, tão comum no ambiente de trabalho, tão comum nas relações trabalhistas. Contudo, na medida que você observa, na medida que você enxerga a orientação que o Evangelho dá, de nós tratarmos com bondade, de nós sermos amorosos nos nossos tratos em relação aos nossos empregados, a gente vê que esse problema ele é solucionado, ou pelo menos ele é remediado. Então, o abuso de autoridade, infelizmente tão comum, o abuso de autoridade, infelizmente tão normal nos nossos dias, ele é corrigido quando nós seguimos a orientação do Evangelho, que nos manda que nós sejamos bondosos, que nos manda que nós sejamos amáveis em relação às pessoas que nós lideramos. Então, existiam essas duas responsabilidades, existiam esses dois compromissos que recaíam sobre os senhores. Como ele deveria tratar os seus servos? Como eles deveriam tratar os seus escravos? Em primeiro lugar, com honestidade e, em segundo lugar, com bondade. E quando nós vemos essas coisas, meus irmãos, quando nós atentamos para essas verdades, meus amigos, a gente chega a uma conclusão muito clara em relação ao Evangelho. Que conclusão nós chegamos? Que o Evangelho, ou que no Evangelho, nós temos todas as soluções para as tensões na relação patrão-empregado. No Evangelho, nós temos todas as soluções para as tensões patrão e empregado. Então, na medida em que a gente vive uma vida cheia do Espírito, na medida em que a gente procura se submeter às orientações do Evangelho e a gente leva esses princípios para a nossa relação trabalhista e a gente leva esses princípios para a nossa relação empresarial e que a gente leva esses princípios para a nossa relação enquanto pessoas que estão sob responsabilidade de outras, qual vai ser o resultado? Nós não vamos ter tantos problemas. Qual vai ser o resultado? Nós não vamos ter tantas dificuldades, porque quando nós seguimos a palavra, quando nós nos sujeitamos ao Evangelho, a gente experimenta isso na prática, a gente experimenta isso de verdade. Então, meu irmão, então, minha irmã, demonstre ser uma pessoa cheia de Deus, demonstre ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, vivendo com respeito, vivendo com amor em relação às pessoas que Deus coloca sob sua responsabilidade. Quer seja você um empresário que tem funcionários à sua disposição, quer seja você que contrata a prestação de um determinado serviço, quer seja você que está na posição de autoridade como um administrador, haja com respeito, haja com amor, para que assim você faça a diferença, para que assim você haja como um cristão, para que assim você possa viver a vida de Cristo na sua vida e demonstrar de maneira clara, de maneira patente, a luz do Evangelho no seu viver. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a grande dificuldade que a gente tem na nossa vida é justamente isso, é sairmos dentro do contexto da igreja e quando nós estivermos fora do contexto da igreja, viver o Evangelho. Nós devemos sim fazer isso.
nós somos instruídos a termos essa conduta, nós somos capacitados por Deus a vivenciar essa realidade em nossas vidas. Então, quer seja você que é um empresário hoje, quer seja você que vai ser um empresário amanhã, quer seja você que usa a prestação de serviço de alguém hoje ou amanhã, quer seja você que é um chefe, um administrador hoje, quer seja você que vai ser um chefe, um administrador amanhã, não esqueça desse primeiro ponto, não esqueça desses princípios que são aqui ensinados pelo Evangelho, princípios de honestidade, sinceridade, princípios de amor e bondade, para que eles venham ser levados para as nossas relações e que nelas a gente possa apresentar o Evangelho de Cristo e transparecer a luz do Senhor em relação às nossas vidas. Então, no primeiro momento, o que a gente vê o apóstolo Paulo ensinando é justamente isso: os deveres dos senhores, os deveres dos patrões, os deveres dos empregados, os deveres dos administradores, os deveres daqueles que usam a prestação de serviço de outrem, de acordo com o que nós temos aqui na palavra. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, há um segundo ponto que a gente consegue enxergar, há um segundo ponto que a gente consegue ver aqui nesse texto, que está diretamente relacionado a esse primeiro ponto. Ou seja, se no primeiro ponto a gente viu os deveres dos senhores, os deveres dos patrões, no segundo ponto a gente enxerga a base sobre a qual repousa esses deveres, a base sobre a qual repousa essas obrigações, que recai sobre os senhores, que recai sobre os patrões. Então, veja o que diz o restante do versículo 9, Efésios capítulo 6, restante do versículo 9. Olha só o que Paulo aqui nos ensina. Ele diz: sabendo que o Senhor, tanto deles como nosso, ou como vosso, melhor dizendo, está nos céus, e para com ele, ou seja, para com esse Senhor, não há acepção de pessoas. Então, quando você olha aqui para esse trecho, quando você olha aqui para essa passagem, você encontra, meus irmãos, você encontra, meus amigos, 1, 2, 3 razões, 1, 2, 3 motivos pelos quais há esses deveres de honestidade, há esses deveres de bondade que recai sobre os patrões, que recai sobre os senhores. E quais são essas razões? Quais são esses motivos? O primeiro deles: o patrão, ele deve, em relação aos seus empregados, respeito. O patrão, ele deve, em relação aos seus empregados, amor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus, ele é o nosso patrão por excelência. Deus, ele é o nosso patrão por excelência. É por isso que Paulo fala, aí no versículo 9, sabendo que o Senhor, veja, tanto deles, dos escravos, como vosso, dos senhores. Então, o que Paulo aqui nos ensina, o que Paulo aqui nos orienta, é que Deus, irmãos, é que Deus, amigos, ele é o patrão dos patrões. Deus, ele é o patrão dos patrões. Deus, ele é o chefe dos chefes. Deus, ele é o administrador dos administradores. Então, essa autoridade que chefes, patrões, administradores, eles têm, não provém deles mesmos, como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa humana. Não, muito pelo contrário, provém do próprio Deus, provém do próprio Senhor, que é o nosso patrão por excelência. Essa verdade, meus irmãos, essa verdade, meus amigos, é de fundamental importância. Para quê? Para que nós compreendamos o nosso dever. Para quê? Para que nós compreendamos o nosso compromisso, de nós sermos honestos, sinceros com as pessoas que nós temos sob nossa responsabilidade. Para quê? Para que nós sejamos amáveis. Por quê? Porque a minha condição de chefe, a minha condição de patrão, ela é derivada de quem? De Deus, que é o meu chefe, repito, que é o meu patrão por excelência. Uma vez que a gente perde essa noção, uma vez que a gente esquece dessa realidade, a gente acaba logrando em êxito, logrando em erro. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que nós é que mandamos, que nós é que somos os chefes, que nós devemos fazer como nós achamos ser corretos. Não.
nós precisamos fugir desse falso pensamento. Nós precisamos fugir desse erro. Para quê? Para que a gente evite fracassos e fracassos em nossas vidas. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas, minhas irmãs, tiveram esse pensamento em relação ao seu negócio, tiveram esse pensamento em relação ao seu empreendimento? É o meu negócio, é o meu empreendimento, como se pertencesse a elas e a elas somente, e elas acabam fracassando, porque elas acabam usurpando a honra, a glória que deve a Deus, atribuindo a elas mesmas. Então veja, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual nós devemos ser respeitosos, nós devemos ser amáveis para com as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, é justamente por causa disso. Deus e somente Deus é o nosso patrão e patrão por excelência. Se você tem o privilégio de conduzir o seu negócio, se você tem o privilégio de conduzir pessoas, se você tem algum tipo de autoridade sobre elas, lembre-se que isso não vem de você mesmo, vem de Deus, porque Ele é de fato o nosso patrão por excelência. A primeira razão, o primeiro motivo. Mas não só isso, existe uma segunda razão, existe um segundo motivo pelo qual eu devo ser honesto, eu devo ser amável para com os meus empregados. Por quê? Em segundo lugar, Deus, Ele vigia as ações dos patrões. Deus, Ele vigia as ações dos patrões. Veja o que nós encontramos aí no versículo 9. Olha só o que Paulo fala aí, da metade para o fim desse texto. Ele diz: o Senhor, veja, tanto deles como vosso está nos céus. Meus irmãos, meus amigos, Deus vê tudo aquilo que nós fazemos, mas não só Deus vê, Deus sabe da motivação que nós temos ao fazermos determinada coisa ou deixarmos de fazer determinada coisa. Então, quando nós somos desonestos, quando nós somos cruéis, quando nós não somos amáveis, quando nós somos mentirosos para com as pessoas que nós exercemos autoridade, Deus, Ele estará vendo. Deus, Ele estará tomando ciência disso, desse fato, dessa realidade. As nossas ações, as nossas motivações, elas não passam despercebidas em relação a Deus. Então, é essa a verdade que o apóstolo Paulo aqui está ensinando. É esse o princípio que ele está estabelecendo para com os patrões. Hajam com amor, hajam com respeito para com os seus empregados, porque Deus está vendo, Deus está observando, Deus está olhando todas as suas ações. Então, nada vai passar despercebido de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só, meus amigos, o que o apóstolo Tiago, ele fala em relação a esse ponto. Deixe marcado esse texto aqui de Efésios, e bem rapidinho mesmo, vá lá para a carta de Tiago, capítulo 5. Veja que Deus, ele vê as ações que nós tomamos e não vão passar batidas por ele, não, de jeito nenhum. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 4. Veja como Deus, ele interfere em todos os aspectos da nossa vida, todos, até mesmo na nossa vida empresarial, até mesmo na nossa vida enquanto administradores, até mesmo quando nós usufruímos da prestação de serviço de terceiros. Olha só o que ele fala, Tiago capítulo 5, versículo 4. Tiago capítulo 5, versículo 4. Em relação aos patrões, naquele contexto de Tiago, que estavam explorando os seus empregados, retendo o salário, sendo desonestos, não sendo bondosos. Olha só a denúncia que Tiago faz. Olha só, Tiago capítulo 5, versículo 4. Olha só o que ele diz, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os seus clamores, melhor dizendo, dos ceifeiros, penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só que coisa séria, olha só que coisa seríssima, em relação a patrões que são desonestos, que retêm o salário dos seus empregados. O clamor desses empregados chega ao Senhor, e conforme Tiago diz aqui, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que guerreia, que luta as nossas lutas, que luta contra a injustiça. Então, por isso nós temos
é a segunda razão. Por isso nós temos esse segundo motivo, que deve nortear o nosso respeito, que deve nortear o nosso amor em relação aos empregados. Deus vê, Ele enxerga tudo aquilo que nós fazemos. Nada, repito, vai passar batido aos olhos do Senhor. Então veja, a primeira razão pela qual Deus, Ele exige dos patrões que sejam honestos, que sejam amáveis, conforme nós observamos, é porque Deus, Ele é o patrão por excelência. A segunda razão, porque Deus, Ele vigia as nossas ações. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, os patrões, eles devem ser respeitosos. Os patrões, eles devem ser amáveis, porque Deus, Ele é imparcial. Deus, Ele é imparcial. Olha só o que Tiago fala no finalzinho do versículo 9. Olha só o que Tiago fala, o que Paulo fala, melhor dizendo, no finalzinho do versículo 9. Efésios 6, versículo 9. Ele diz: e para com Ele, ou seja, e para com o Senhor, não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Literalmente falando, Deus não vê a face de pessoas. Então, em termos práticos, o que Paulo está dizendo é que Deus não vai abrandar o seu julgamento. Deus, Ele não vai abrandar o seu juízo com patrões que sejam desonestos, com patrões que sejam cruéis, pelo simples fato de eles possuírem alguma coisa no sentido material. Não, Deus, Ele não faz diferenciação de pessoas, sejam elas pobres, ricas, sejam elas brancas, negras, sejam elas quais forem. Paulo aqui está ensinando justamente isso. Deus, Ele trata, Deus, Ele julga a todos de igual modo, de igual forma, de igual maneira, independente daquilo que as pessoas são, independente daquilo que as pessoas possuem. Então veja aqui três razões, veja aqui três motivos que baseiam a necessidade de respeito, que baseiam a necessidade de amor no trato dos patrões em relação aos seus empregados. Deus, Ele é o patrão por excelência. Deus, Ele vigia suas ações. E Deus, Ele é imparcial. Imparcial. E o que é que tudo isso nos ensina, meus irmãos? O que é que tudo isso nos ensina, meus amigos? Que o mesmo Deus que nos dá privilégios, o mesmo Deus, Ele também nos dá compromissos. Essa é uma relação que a gente vê sempre presente em Deus. Então, é bom exercermos autoridade sob o ponto de vista humano? É. De certa forma, é um privilégio isso, não resta a menor dúvida. Mas perceba, considere, junto com o privilégio, a responsabilidade. Junto com o privilégio, há o dever. Junto com o privilégio, há obrigação. Por essas razões, pelo menos essas três que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui. Então, é dádiva de Deus quando Ele nos abençoa e quando Ele nos coloca em determinadas posições de autoridade, posições de comando, posições de administração na nossa vida. Não deixe de ser, jamais. Contudo, prestemos atenção. Da mesma forma que vem um benefício, da mesma forma que vem um privilégio, vem um compromisso e a responsabilidade. Essas duas coisas, elas andam juntas, e Deus, Ele requer de nós, enquanto autoridades, que cumpramos com as nossas responsabilidades de acordo com aquilo que Ele nos instrui, de acordo com aquilo que Ele nos exige, para que assim nos submetamos e nos submetamos à sua vontade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, desempenhemos a nossa função. Se Deus nos colocou nessa condição de chefes, administradores, de autoridade, que nós desempenhemos a nossa função conscientes de quem Deus é, conscientes daquilo que Deus exige para com as nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa viver de acordo com a vontade dEle. Para quê? Para que a gente possa glorificar o Seu nome. Para quê? Para que nós possamos manifestar as Suas virtudes no nosso trato, no nosso relacionamento, e assim a gente possa manifestar a beleza de Deus em relação às nossas vidas. É isso que nos ensina a palavra de Deus, é isso que nos ensina as Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos pelo menos dois pontos
que tratam da relação patrões-empregados. Mas não só vimos os 2 pontos, no sentido de que desdobramos essas verdades, considerando quais são as nossas obrigações enquanto patrões e por que nós devemos agir dessa forma, por que nós devemos ser honestos, por que nós devemos ser bondosos em relação às pessoas que nós estamos sob sua responsabilidade. Porque Deus, Ele é o nosso patrão por excelência, porque Deus vigia as nossas ações e porque Deus, Ele é Deus imparcial que vai julgar de maneira imparcial as nossas ações. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas o que é que a gente pode aprender em termos de lição mais prática, em termos de lição mais direta em relação às nossas vidas, com base em tudo isso que nós vimos e estudamos na noite de hoje? Eu separei pelo menos 3 lições. A primeira delas: irmãos e irmãs que detêm esse cargo, que são empresários, que são administradores, que de certa forma usufruem da prestação de serviço de pessoas. Qual a verdade? Qual a lição que a gente pode extrair para nós, com base em tudo isso que nós estudamos na noite de hoje? Meu irmão, minha irmã, descanse, mas descanse mesmo, na provisão de Deus sobre seu empreendimento. Descanse, mas descanse mesmo na provisão de Deus sobre o seu empreendimento. É claro que acontece isso para aquelas pessoas que administram, para aquelas pessoas que são empresárias, principalmente nessa situação que nós estamos vivenciando no nosso país, mudança de governo. O que é que vai ser do meu negócio? O que é que vai ser do meu estabelecimento? O que é que vai ser da minha atividade comercial? O que é que vai ser da minha atividade industrial? Meu irmão, minha irmã, não fique com esse sentimento no seu coração. Deus, Ele é o patrão por excelência, Ele é o empresário por excelência, e se Ele lhe deu condições de você gerir o seu negócio, se Ele lhe deu condições de você gerir a sua atividade comercial, industrial, seja ela qual for, Ele vai lhe suster conforme a sua vontade. Descanse nele, olhe para Ele. Se você se submete à sua vontade, se você obedece às suas orientações, não se preocupe, Deus, Ele vai lhe abençoar, Deus, Ele vai lhe suprir, Deus, Ele vai lhe dar de tal forma que você vai levar adiante, porque é da sua vontade que você leva adiante o seu empreendimento. Não esqueça disso. Você tem responsabilidade enquanto patrão? Sim. Você tem responsabilidade enquanto dirigente? Sim. Mas lembre-se que o patrão por excelência é Deus, e Ele tem muito maior preocupação e cuidado com o seu negócio do que você mesmo. Então, descanse nele, olhe para Cristo, confie nele e siga adiante para a glória do nosso Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos Cristo, o patrão dos patrões, que agiu como servo para nos salvar. Consideremos Cristo, o patrão dos patrões, que agiu como servo para poder nos salvar. Parece algo contraditório, né, quando a gente começa a pensar nessas coisas. Mas veja que Paulo aqui fala que o Senhor é o nosso patrão por excelência. Cristo é o nosso Senhor por excelência. Mas não obstante essa condição, Ele se fez servo, Ele se encarnou, Ele viveu entre nós, Ele chegou a morrer na cruz do Calvário para poder nos salvar. Não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, um patrão como esse, que se dá pelos seus servos, que se dá pelos seus escravos. Isso é que é amor, isso é que é bondade, isso é que é graça, e que a gente vê perfeitamente na pessoa de Cristo. Então, em Cristo nós vemos o patrão por excelência, que se faz servo para salvar os seus escravos e lhe dá assim a sua salvação. Louvado seja Deus, que eu, você, todos nós fomos alcançados por essa salvação, fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo, que sendo patrão por excelência, se fez servo em favor de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, reconheça, meu amigo, reconheça, minha amiga, a necessidade que você tem de Cristo, para que Ele venha ser o seu Senhor, para que Ele venha ser o seu patrão. Porque conforme nós vimos agora há pouco, Cristo, Ele foi capaz de deixar toda a sua glória, a sua convivência com o Pai, para vir aqui à terra, se encarnar,
tomar a forma humana, sofrer como ser humano, para que assim ele pudesse garantir a redenção do seu povo. E você precisa dessa redenção, você precisa dessa salvação, que está acessível a partir do momento que você reconhece que é um pecador, a partir do momento que você reconhece a sua necessidade de salvação e que você se volta para Cristo, reconhecendo e declarando que Ele é Senhor da sua vida. Porque na verdade, meu amigo, na verdade, minha amiga, quando isso acontece na vida do ser humano, é uma demonstração clara da graça de Deus, da graça eficaz, operando na sua alma, operando na sua vida, operando no seu coração e lhe conduzindo a Cristo Jesus. Então, se for essa a sua condição na noite de hoje, se você de fato se sente tocado pela graça de Cristo no seu coração, abrace-o, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida a Ele para que Ele seja o seu dono, se submeta a Ele como seu servo, como seu escravo, para que não só agora, mas principalmente na eternidade, você possa desfrutar da sua gloriosa salvação. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações, agora e para sempre. Amém.